Boa noite, doutora Aparecida. Boa noite, caros colegas. Daremos início à apresentação do seminário do quinto período do curso de licenciatura em Pedagogia do Polo Corinto, da disciplina Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 1. Equipe composta por Gabriele Gonçalves, Larissa Versiani, Marineide das Graças, Miriam Cristina, Sara Jordana, ministrado pela professora Luciana Cardoso. O tema abordado será estratégias para o desenvolvimento da oralidade nos anos iniciais. Oralidade define-se como uma prática social interativa para fins comunicativos, que se apresenta sobre várias formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora. E a escola deve tratar como relevante dentro do ensino-aprendizagem. É usado de uma forma sistemática pelo professor, através de aulas expositivas, debate, discussões, perguntas e respostas. A oralidade entre os alunos é vista como algo negativo, como as conversas paralelas. Sendo assim, essa falta de compreensão sobre a importância social da oralidade não difere de outras concepções ao se tratar do seu uso no contexto escolar. A visão de que os alunos aprendem a falar em contexto familiar e que é na escola que se aprende a ler, a escrever, dificulta a valorização do ensino nessa modalidade, uma vez que devemos partir do uso da linguagem falada para se chegar ao uso formal da linguagem escrita. É importante destacar que a oralidade é um tipo de linguagem que expressa valores culturais e sociais e que evidencia o regionalismo, principalmente em um país de grande extensão como o Brasil. Desenvolvendo a oralidade. Importante destacar que esse processo de ensino-aprendizagem deve-se respeitar as particularidades de cada aluno. As atividades devem abordar a todos, do nível avançado de oralidade até aqueles que ainda estão no nível básico. As atividades devem ser animadas e envolventes. Propor situações didáticas nas quais as atividades façam sentido de fato. É importante ressaltar que a leitura influencia na oralidade. Incentivar a leitura é fundamental para construir a fala oral. A leitura deve ser realizada constantemente. Prática de oralidade em sala de aula. A linguagem oral é instrumento fundamental de interação humana. O aprendizado de como se comunicar corretamente deve se iniciar ainda na infância. Assim, o desenvolvimento se torna muito mais natural e consistente. A oralidade é a capacidade de expressão oral dos indivíduos. Precisa ser aprendido ao longo do período escolar e acompanhado pelos professores. É preciso conhecer as habilidades e dificuldades de cada aluno, respeitando suas particularidades. Não trate como se todos estivessem no mesmo nível de aprendizado. Crie atividades leves e divertidos. Assim o processo será natural e vai sendo absorvido de maneira espontânea. Incentive a leitura. Quanto mais ler, mais terá um vocabulário amplo e significativo. Também os trabalhos em grupo é essencial. Os benefícios estão relacionados à troca de experiência, ao auxílio mútuo e também por meio de atividades complementares.
A oralidade na escola precisa ser constantemente trabalhada. A habilidade de expressar bem não são aprendizados essenciais para que o estudante se dê bem em todas as etapas de sua vida. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Como contação de história, leitura em voz alta, roda de conversa, apresentação de trabalho, contação de histórias em áudio ou vídeo, cantigas e canções, peça teatral e declamações de poemas, né? São alguns exemplos que podemos estar fazendo com os alunos. Neste exemplo, nós temos a prática de oralidade, a contação de histórias, né? Temos alguns desenhos de exemplos de salas de aula. E contação de história é uma poderosa ferramenta para a formação infantil, uma das mais antigas formas para o homem absorver os valores praticados no convívio humano, praticadas na educação e formação de crianças. As histórias, elas podem ser utilizadas para ajudar a entender o mundo à sua volta. Muito usada na educação infantil, pois transmitem valores, estimulam suas emoções, desenvolvem o gosto pela leitura. Todas as pessoas, elas absorvem valores morais e sociais, e é neste contexto que entra a importância desta prática educativa. Na contação de histórias, deve-se criar, enfatizar o lúdico, explorar os recursos disponíveis e principalmente vivenciar a história contada, trazendo os ouvintes para o mundo desta. Os professores, eles precisam reconhecer a importância de contar a história na educação infantil. Essa prática, ela estimula a imaginação da criança e torna o aprendizado e o educar muito mais fácil. É preciso também estar ciente da caracterização para se contar uma história. É importante utilizar recursos ou até mesmo o contador se caracterizar, para que essa prática seja mais atraente e prazerosa para as crianças. Nós devemos sempre lembrar que contar história não é apenas ler ou falar para as crianças, ela deve se tornar esse momento mágico. Também é importante o docente analisar o público que irá ouvir sua história, para que assim possa se preparar melhor. Outro fato que influencia muito é o espaço onde será trabalhado. Para cada classe, o espaço deve haver um planejamento diferente. A leitura em voz alta é uma ótima prática de oralidade. Ela ajuda a criança a concentrar mais, a ser mais atenta, a ouvir o outro, a expressar melhor suas sensações, seus sentimentos, aumenta a autoconfiança, aprende também a administrar a respiração, a praticar corretamente a entonação das frases, respeitando os sinais de pontuação, a fixar os conteúdos na mente. Nessa fase, é importante que os professores se atentem à maneira em que os alunos pronunciam as palavras, porque, da mesma forma que elas ouvem ou falam aquela palavra, elas escrevem. Aí é importante que, partindo deste princípio, os professores estejam atentos, porque é uma forma de interferir, né, na escrita e na pronúncia da palavra de forma correta.
Na roda de conversa, o professor consegue abordar várias situações de trabalho com a oralidade. Além disso, a participação na roda permite que as crianças aprendam a olhar e a ouvir os colegas, a trocar experiências e aprendizados, a desenvolver atitudes corretas de ouvinte e falante. Ensina as crianças a se posicionarem diante de uma questão, a respeitar a opinião dos outros, e também, a partir, né, dessa atividade, a oralidade é construída de forma mais natural, mais leve, mais dinâmica. As apresentações de trabalho são um recurso muito importante. Por meio delas, há uma série de ganhos no que tange ao desenvolvimento da própria oralidade, uma vez que os estudantes terão que se comunicar bastante uns com os outros. Por exemplo, o professor pode, junto com a turma, escolher um assunto que seja do interesse de todos. Em seguida, fazer com que os alunos realizem pesquisas, conversem com adultos e marcar um dia para a apresentação, em que todos deverão compartilhar as informações coletadas. Assim, o professor desenvolve nos alunos habilidades como aprender procedimentos de pesquisa, seleção de informações e síntese, elaborar roteiros e organizar uma apresentação oral para informar um novo conhecimento para outras turmas. Contação de histórias em áudio, podcast ou vídeo. Como foi falado anteriormente, a contação de histórias é uma das principais formas de estimular a imaginação da criança, além de ensinar princípios morais e desenvolver o gosto pela leitura. E para culminar o casamento entre contação de histórias e literatura infantil, vieram as tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse meio, podemos citar o podcast e o vídeo, que são instrumentos com grande potencial de desenvolver habilidades cognitivas, assim como ampliar muito o fazer pedagógico. Essas ferramentas tecnológicas aparecem, então, como uma revitalização atual para a contação de histórias e para a difusão da literatura infantil. Cantigas e canções. Na sala de aula, um evento da oralidade, como o cantar brincando de roda, se diferencia do brincar cantando em situações do cotidiano extraescolar das crianças. É na escola que a prática da cantiga passa a ser uma prática do letramento escolar, à medida que não são apenas cantadas, mas também são lidas, escritas de memória ou copiadas. A oralidade e a escrita passam a ser vistas como duas maneiras de significar, e a maneira já conhecida torna-se o ponto de referência para a compreensão da maneira ainda desconhecida. É importante trabalhar com cantigas e canções, aproveitando as experiências das crianças com esse gênero, que, por serem textos da oralidade, propiciam um apoio para o trabalho com a escrita, contribuindo para a aquisição dos objetos materiais da escrita. As cantigas e canções dependem da situação de interação, que é o ritual, para dar significado à prática do cantar e do brincar. A forma como a atividade é proposta permite a construção de um contexto significativo, que se aproxima de contextos reais em que as crianças brincam e cantam. Essa vivência é importante para contextualizar o gênero e tecer uma ponte entre a sua manifestação oral e o seu uso como instrumento didático para o ensino da leitura e da escrita. É válido lembrar que, em contextos reais, o sentido das cantigas e canções é construído na interação entre as crianças, com a presença de rituais e de trocas, tanto verbais quanto não verbais.
Peça teatral. A peça teatral é um ótimo gênero para se trabalhar em sala de aula, pois propicia diversas abordagens, tanto com a modalidade oral quanto a modalidade escrita da língua portuguesa. Pode-se dizer que o teatro, apesar de ser um gênero oral via de regra, está intimamente relacionado à escrita, já que muitas peças partem de um texto escrito que tem como finalidade a encenação oral. A peça teatral também é relevante para se trabalhar a oralidade no sentido de que no teatro é necessário saber dar as entonações vocálicas nos momentos corretos. O texto teatral não é lido de maneira mecânica nem automática, ele é vivenciado profundamente. Nos preparativos e treinos para a encenação, é possível observar exercícios de articulação de voz, projeção, volume, entonação, dentre outros. Desta maneira, trabalhar com peças teatrais em sala é uma maneira significativa para o uso da oralidade, uma vez que os estudantes irão realmente utilizar a modalidade oral da maneira mais verdadeira possível, simulando uma cena do trecho da peça. Declamação de poemas. Esta prática pretende estimular a oralidade, a criatividade e a reflexão por meio de diferentes aspectos da linguagem, ampliando sensivelmente as possibilidades de comunicação, criando apreço pela leitura e despertando o interesse pela escrita, por meio de situações em que a criança possa expressar suas emoções, brincando e criando com as palavras, permitindo fluir a sua imaginação. As poesias, assim como as parlendas, as brincadeiras cantadas e as adivinhas, compõem um repertório de textos que podem ser memorizados pelas crianças para brincarem com as palavras. Esse é um recurso muito interessante para que elas iniciem sua jornada de investigação sobre o sistema de escrita alfabético e as práticas sociais de leitura e escrita. Instigadas a aprender mais sobre como se lê e como se escreve, as crianças observam atentamente a ocorrência da escrita em seu entorno. Segue a referência bibliográfica utilizada pela nossa equipe para a realização deste trabalho. Agradecemos a todos pela atenção.